dia a todos, novamente bem-vindos ao nosso Congresso do Aço, depois da bela abertura ontem com o discurso do ministro Onyx e do almirante, um tom de otimismo que acho que contagia a todos nesse momento que o Brasil está em grandes mudanças. Hoje eu estou aqui como representante, ou falando como chairman do World Steel Association, para quem não conhece, é a Associação Mundial do Aço, que representa praticamente 80% da capacidade mundial de aço é associada a essa organização. O meu mandato é de 1 ano, é rotativo. O próximo presidente assume em outubro e é um representante da China e tem rotação de vários países. E hoje eu vou falar, então, não só como chairman do World Steel, mas com chapéu de Gerdau em alguns momentos. Então, tenho esses dois chapéus para representar. Vou falar sobre a indústria geral do aço, o cenário global, um pouco dessa perspectiva e como nós estamos vendo o setor globalmente, né? E também por parte de regiões. Ok, nós vamos olhar o aço em três aspectos, a importância do aço, a demanda de aço global e depois, num terceiro momento, sobre o meio ambiente, como é que o aço se posiciona. Bom, seguindo então, esse quadro mostra o aço e outros materiais, né? O aço é um dos mais usados do mundo, depois de carvão, cimento, óleo e madeira, e a gente olha ali embaixo no gráfico os volumes de produção. E o aço tem uma vantagem importante sobre todos esses materiais, que é a reciclagem. Ele é infinitamente reciclado e um dos materiais, se não o mais reciclável no mundo, principalmente comparando com opções como alumínio, ou mesmo madeira em construção e cimento, o aço tem essa vantagem. E na direita um pouco sobre quais são os principais setores que consomem o aço no mundo, e a construção é a maior, praticamente metade do aço do mundo vai para a construção, depois um bom percentual vai para a indústria automotiva e transporte, produtos metais, máquinas e assim por diante. Ok, agora sim. Bom, aqui nós temos um quadro, esse é um estudo recentemente feito pela Oxford Economics, encomendado pelo World Steel, que para calcular qual é o impacto do aço globalmente. Nós fizemos um trabalho parecido aqui no Brasil e ele está dividido em 3 categorias. A primeira dela é o impacto direto do aço na produção, na nossa cadeia, e o valor agregado. Então, nós temos aí um valor total de 2,5 trilhões de dólares, mas principalmente queria destacar que são empregados na indústria do aço mais de 6 milhões de pessoas. Quando a gente expande esse número para toda a nossa cadeia de fornecedores, tem 40 milhões de pessoas envolvidas. Aí nós temos toda a cadeia, minério, carvão, eletrodos, ligas e assim por diante, e 1,2 trilhões de valor agregado. E aí se olhou ainda numa terceira dimensão, que são os usuários, os nossos clientes, que transformam o aço, e aí tem mais 1,2 trilhão de valor agregado e mais 49 milhões de empregos. Então, num resumo que está ali embaixo, esse estudo mostra que a indústria do aço, se olhar ela globalmente, ela tem um impacto aí de 2,9 trilhões de valor agregado e 96 milhões de pessoas que estão empregadas diretamente ou na nossa cadeia ou nos nossos clientes. Então, para dar uma dimensão do que é o impacto do aço no mundo. Agora eu peguei o verde, tá bom. Bom, agora vamos falar um pouco da demanda do aço. Esses dados são de abril de 2019, então eles vão ser atualizados agora na reunião de outubro do World Steel. Nós temos 2 reuniões, em abril e em outubro se atualizam os números de demanda. E aqui eu acho que cabe o destaque, nós temos aí a comparação de 2018, a projeção para esse ano 19 e também de 20 por região. Então, o quadro, em geral, é que as economias desenvolvidas devem continuar positivas, os Estados Unidos continua, a Europa menos, lembrando que isso já é abril, nós já estamos praticamente em setembro. A China continua crescendo e com estímulos. O dado da China, depois eu vou mostrar o número específico também, mudou para bem maior a demanda. E muito da demanda vem das economias emergentes, né, com variações, né? A Ásia, o Sudeste Asiático, sem dúvida, cresce muito. O crescimento no Oriente Médio e Norte da África menor, e no CIS, que é Rússia e Ucrânia também.
e alguma recuperação na América Latina. O Brasil tinha uma previsão maior, também diminuiu. Então, a gente pode ver nos gráficos abaixo, né, por região, bem embaixo tem as toneladas por região. Então, na Europa, lá 170 milhões, que tem uma retomada mais para 20 do que esse ano, o resto da Europa também para 20, o CIS e assim por diante, né? E o que cabe ali é, principalmente a China, que a previsão era praticamente de 1% de crescimento de demanda, e o número atual está por volta de 10%. Inclusive, semana passada, eu, Gustavo e mais alguns colegas da Gerdau estivemos na China vendo, e é impressionante. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre China específica, porque, claro, é o maior peso maior no mundo. Esse é um gráfico de mais longo prazo. É sempre bom olhar o passado para tentar projetar o futuro, ou imaginar, ou comparar. Então, se nós pegamos esse gráfico, ele começa em 1950, sobre a demanda de aço, né? E tem ali em amarelo o resto do mundo, a China em verde, a antiga União Soviética em cinza, e Estados Unidos, Japão e Europa no azul. Então, se a gente olha a Golden Era, que chama, que foi o pós-guerra de 1950 até a crise do petróleo de 75, crescia 5%, é um número impressionante. Depois entrou num período pós-crise crise do petróleo e financeira em geral, num período que posso chamar de estagnação, de crescimento relativamente baixo, 1,1% de 75 até o início do ano 2000. Vocês podem notar que a China começa a crescer ali no verde e ter uma importância maior. A antiga União Soviética, que era grande, também diminuiu muito. E, principalmente, a partir do ano 2000, o boom da China, que foi quem puxou todo esse crescimento, e aí com números impressionantes de 6,7% de crescimento nesse período anual, que depois, ali em 2008, a crise, tem uma pequena queda, voltou a crescer em ritmo de 3,7%, e atualmente, desde 2015 até agora, tem crescido por volta de 1%. E a grande questão, olhando para o futuro, é se a China realmente chegou no seu pico de consumo ou não. Se falava em número de 800 milhões, que seria o pico, 850 em 2018, e esse ano a China está em ritmo de consumo de 930 milhões de toneladas, atingindo praticamente 1 bilhão de toneladas de produção, né? Quem poderia imaginar que um país produzisse 1 bilhão de toneladas, e crescendo a praticamente 10%. De novo, esses números vão ser revisados e apresentados em outubro. Mas a grande questão aqui é, olhando para o futuro, é que o crescimento, pelas análises do World Steel, e que junta vários países, é que vai ter um crescimento moderado entre 1% a 2%, se a gente olhar para o futuro. A não ser que tenha, de novo, algum evento tipo China, ou um pós-guerra, que a gente não quer a guerra, mas quer o pós-guerra, o consumo. Então, quais são os desafios do nosso setor, olhando globalmente, né? É desaceleração do crescimento da população. Isso tem um efeito grande, a gente começa a ver no Brasil, a própria China, que está crescendo menos, países desenvolvidos, claro, então a população tende a crescer menos, principalmente nos países desenvolvidos. O problema de renda e a desigualdade de renda também afeta, é um problema social mundial que a gente vê afetando a classe média, então afeta a renda, afeta o consumo por aço. No meio ambiente, tem a preocupação geral do setor, com geração de CO2 principalmente, e como é que o setor consegue continuar crescendo e atendendo o mercado, os clientes e o desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, cuidando do meio ambiente. É um desafio para qualquer indústria. E o último ponto fala da economia circular, que é um conceito que está cada vez mais aparecendo, que é a reciclagem, o reuso, a reinvenção dos produtos, como o aço, que também é uma tendência no mundo e que pode impactar a demanda a longo prazo. Bom, no próximo quadro a gente olha a demanda, e aí voltando a falar de China, principalmente a concentração. A China, como eu comentei, esse ano a demanda está crescendo por volta de 10%, surpreendendo porque a previsão era bem menor de 1%, mas o mundo também do aço, muito influenciado aí, vocês vejam a diferença no gráfico abaixo, no quadro, a gente tem os 10 maiores produtores em 2015 e os 10 maiores em 2020. Vocês vejam que a China, de 670, 834 milhões de toneladas eram as previsões, ela já está acima de 900. E a Índia, em segundo lugar, que assumiu com 110 milhões de toneladas, depois Estados Unidos, Japão, Coreia e assim por diante.
Então, a gente vê claramente que a China tem esse papel de praticamente 50% do consumo e produção de aço, por isso é tão importante entender o que está acontecendo na China. E, trazendo um pouco do que a gente viu semana passada lá na visita da China, né, talvez 2 ou 3 pontos. O PIB segue crescendo acima de 6%, 6,5%, então a gente vê o desenvolvimento. Eu, pessoalmente, fazia 10 anos que não ia na China, e quando a gente vai, a gente se surpreende como está desenvolvendo, como tem infraestrutura, como o país está evoluindo comparando com o que eu tinha visto há 10 anos. Aí a gente tenta entender como é que chega num consumo de 900 milhões de toneladas, né? É muito construção. 2/3 do consumo chinês está baseado na construção hoje. A gente também viu a parte do meio ambiente, com novas regras para manter o ar limpo, que é a grande meta. Então, a gente visitou usinas e realmente tem novos padrões, muito parecidos com o que tem no resto do mundo. Então, diria que no meio ambiente houve uma evolução. E também outro ponto que chama a atenção é em tecnologia. A gente viu em visitas, não só no aço, em outras empresas que a gente fez, um grande investimento na evolução digital, em internet das coisas, IoT, inteligência artificial, conectividade, né, o 5G que se fala, e se enxerga que a China está investindo muito e que deve, com os anos, passar de um país não só industrial muito forte, já está crescendo serviços, mas com muito investimento em tecnologia. E também para destacar ainda, só trazendo para a nossa região aqui, né, a América Latina, mais ou menos 70 milhões de toneladas no ano passado, representa 4%, e o Brasil, menos ou por volta aí de 1%, em ritmo aí de 20, 22 milhões. Então, esse é o quadro sobre os 10 maiores países do mundo, ali a conta são 76%. Se nós olharmos aí a abertura, de novo, por região, né, e de novo dados de abril vão ser revisados, mas se a gente olha o mundo, a previsão de crescimento era 1,3% da demanda, Estados Unidos exatamente o mesmo número, né, Alemanha negativa, Itália 1%, Espanha, Japão, então 0,3% nas economias desenvolvidas. Então, o crescimento realmente global, fora os Estados Unidos, que tem um número grande aí de 100 milhões, não está vindo tanto de países desenvolvidos, mas sim de países em desenvolvimento, que é onde cresce a população, onde tem mais para construir, é natural, infraestrutura e assim por diante. E se a gente olha o número, né, dos países em desenvolvimento, sem a China, a previsão de 2,9%. Quando a gente olha aí a Índia, é o país que mais cresce na demanda de aço, 7%, o Brasil, esse 4,6% que já foi revisado, o último número por volta de 2%, nós vamos ter um painel dos CEOs do Brasil que vão falar mais sobre isso. Nós temos aí Rússia, Turquia negativa e MENA, e aí a gente vê que o grande crescimento vem da China, da Índia e do Sudeste Asiático, aí esses 5 países com 5,6 são praticamente 80 milhões de toneladas. Então, esse quadro é para dar uma noção entre desenvolvidos e em desenvolvimento e onde estão os crescimentos conforme as previsões do World Steel. Ainda sobre demanda, um dos maiores desafios do nosso setor globalmente é a sobrecapacidade. Então, o consumo, aqui é consumo equivalente de aço de 1,8 bilhão de toneladas por uma capacidade de 2,2. Então, existe uma sobrecapacidade de praticamente 400 milhões de toneladas no mundo. Esse quadro ele mostra onde é que estão, em que regiões, né? A China é onde tem a maior sobrecapacidade, mas também no restante da Ásia, 80 milhões, Europa, Rússia, Ucrânia, o CIS, depois números menores lá na Oceania e MENA, né? E o NAFTA é a região que tem déficit até, que não tem sobrecapacidade e onde está crescendo e tem demanda, América Central e Sul, 26 milhões. Então, isso mostra que é um grande desafio, e o que o setor e o World Steel têm apoiado é um trabalho que foi criado com o grupo G20 das Nações, que há 3 anos atrás, criou um grupo focado para tratar que é o Global Forum for Excess of Steel Capacity, que é um grupo de vários países que se reuniram para tratar do tema de sobrecapacidade. E é o caminho que o World Steel apoia, é liderado por esse fórum, junto com a OCDE, e o World Steel apoia com números e dados, mas, no fundo, é onde se busca o diálogo, onde se tenta tratar, e tem que ser entre países, porque os países que devem tratar
e tentar solucionar esse problema da sobrecapacidade que é tão forte, como nós vemos aí, mais de 400 milhões de toneladas no mundo. Bom, vamos falar agora no última parte, que seria sobre meio ambiente, né? E um dos desafios para o nosso setor é como é que a gente contribui para um mundo com menos carbono, menos geração de carbono e sendo amigável com o meio ambiente, né? Então, um dos trabalhos do World Steel como associação é, junto a governos e a imagem, né, mostrar a importância da indústria. Então, assim como a gente faz com o IABR, o Aço Brasil, a nível de Brasil, o Alaceiro na América Latina, o World Steel também tem esse papel de mostrar a importância do aço e tratar que ele é parte do desenvolvimento e que não tem desenvolvimento sem aço. Sem dúvida, o aço gera CO2 e energia, ele é intenso nisso, é parte natural da nossa atividade, né, ao produzir aço, mas tem que cuidar, e uma das tendências que se vê, principalmente na Europa já, é a comercialização e o mecanismo de preços de CO2, que por enquanto tem mais na Europa, não tem em outras regiões, e que é um dos grandes desafios e como é que soluciona isso, porque países mais desenvolvidos têm uma realidade, países em desenvolvimento outras. O World Steel não toma posições, ele apoia esses estudos. E um dos pontos que eu queria destacar é o terceiro bullet aqui, o Life Cycle Approach, né, que é muito importante. O World Steel tem trabalhado isso, que é tratar o aço, olhando ele na sua aplicação na sua vida toda, desde a reciclagem, do consumo de energia que ele precisa, a emissão de CO2, até o uso, principalmente em carro, autopeças e assim por diante, né? Mostrando que o aço ele tem essa qualidade, que ele tem menos energia do que outros materiais, comparando com o alumínio, ele é reciclável, como eu mostrei, muito mais que muitos outros materiais usados em construção. Então, o ciclo de vida do aço, ele nunca termina, né? Começa no minério, transforma em aço e recicla continuamente. Então, um dos trabalhos nossos no World Steel é mostrar essa grande qualidade. Também se trabalha com os governos, eu falei da economia circular, que é uma tendência cada vez maior, né, de que o aço seja reusado. Um exemplo tradicional é uma própria máquina de lavar, em vez de trocar toda ela, você só troca a parte de dentro ou os controles e você continua usando a mesma estrutura da máquina. Um exemplo de economia circular seria. E o último ponto que o setor tem investido bastante tempo e dinheiro é em buscar novas tecnologias, que o termo ali é Breakthrough Technology, que são tecnologias novas que consigam capturar o CO2, guardar o CO2 ou até no processo eliminar, se fala em produção de aço usando tecnologias, hidrogênio e assim por diante. Não é uma solução de curto prazo, mas de médio ou longo prazo existe muito investimento, existem vários projetos, inclusive com empresas juntos, e o World Steel coordena alguns, para buscar essas novas tecnologias que, sem dúvida, mitigarão ou reduzirão a emissão de CO2, ou pelo menos consiga guardar o carbono e assim por diante. Para finalizar, um sumário sobre o aço, né, e as suas qualidades. E, sem dúvida, todos nós que estamos aqui, que estamos na cadeia do aço, os clientes, nós, os produtores, comercializadores, a cadeia de sucata, de fornecedores, a gente não tem dúvida da importância do aço no mundo. E ontem nós vimos o vídeo aqui, o aço está em todos os lugares na nossa vida. Então, esse é um ponto que também nós trabalhamos no World Steel, a imagem para mostrar a importância do aço, que é uma indústria que não existe desenvolvimento sem aço. Sobre a demanda, né, nós vimos a curto prazo, os números são de 1,3, é a previsão para esse ano, o ano que vem é algo parecido, de novo nós vamos ter números em outubro. Não é um crescimento grande, como a gente viu que já houveram no pós-guerra ou na época do boom da China, essa é uma realidade. Então, a prazo, a desaceleração tende a acontecer, então o que se prevê são crescimentos de 1 a 2%, pelo menos hoje, né? As coisas mudam muito rápido, se nós olharmos o primeiro semestre, talvez a economia em geral estava melhor, o segundo semestre parece que vai ser mais difícil, hoje em dia o mundo está muito volátil, então é muito difícil fazer projeções de longo prazo, cada vez mais difícil. Porém, olhando esse longo prazo, né, essa demanda low growth zones, de novo, 1 a 2%. Isso são estimativas de hoje,
Mas, de novo, é muito importante, quando a gente fala de crescimentos desse nível, olhar por região. Então, como eu mostrei, tem variações enormes entre países desenvolvidos, que já estão mais maduros e têm muito menos construção, desenvolvimento, e países em desenvolvimento. Se nós olharmos para o próprio Brasil, o consumo de aço, né, per capita, agora há pouco eu ainda estava olhando o número que está em 70 quilos. Quando a gente falava que a média era 100, agora nós estamos em 70. Dá para olhar o copo meio vazio, que é só 70, ou meio cheio. Olha a oportunidade que nós temos, né? Os países que estão em desenvolvimento têm 300, 400, 500 quilos. A própria China tem quase 600 quilos de consumo per capita. Então, dá para dizer que o Brasil tem muita oportunidade. E não só o Brasil, mas outros países em desenvolvimento. A própria China, que tem 110 milhões de toneladas de consumo, também é bastante baixo, é até menos que isso. Então, tem países com muita oportunidade de crescimento. Claro que economias mais desenvolvidas, menos. Um outro ponto que o World Steel olha muito são os megatrends, né? O que vai acontecer para o futuro e impactos não só de meio ambiente, como eu comentei, mas também da economia circular, que ao mesmo tempo que pode ser uma ameaça, também pode apresentar oportunidades, né? E eu gosto muito de olhar, como está escrito aqui, né, que tem desafios, mas tem muitas oportunidades. E quando a gente olha o aço, de novo, um dos materiais mais usados no mundo, reciclável, ele é flexível, ele é moldável, ele se adapta a muitas situações. E também, com todo o desenvolvimento, né, a gente vê o uso de aços mais leves em veículos, na construção, novas tecnologias. Então, tem muita oportunidade também para o aço ocupar espaço com materiais concorrentes. Então, essas oportunidades estão aí. Fora a parte da urbanização, que em alguns países é maior que outros, na Índia é muito grande, por exemplo, ainda, que tem muita construção para ser feita. Então, existem oportunidades. E um tema que eu falei pouco, mas também aparece cada vez mais no World Steel, e tem grupos de estudo, é sobre a mobilidade. Então, quais são as tendências de carro elétrico, carro autônomo e as smart cities, que chama, que vão ter cidades bem diferentes, o transporte vai mudar, a mobilidade vai mudar, talvez não tenha o próprio carro, tenha car sharing, já é uma tendência. Tudo isso também deve impactar o nosso futuro da cadeia do aço, mas também são oportunidades para novos materiais, novos usos e novas aplicações do nosso aço junto com novas tecnologias. E para finalizar, talvez o ponto mais importante que eu gosto sempre de ressaltar sobre a sustentabilidade do desenvolvimento do aço, né? O que se acredita que é o principal conceito, de novo, econômico, social e ambiental. Então, eu falei bastante do econômico, da demanda, do meio ambiente, mas também na área social, investimento social, na participação global no aço, nas comunidades que a gente está. Então, grande meta nossa, falando como World Steel e nós do setor do aço, é uma indústria sustentável. E, de novo, passando pelo econômico, social e ambiental. E era isso que eu tinha para falar e mostrar sobre demanda, aço, meio ambiente, e trazer para vocês uma visão um pouco mais geral do mundo do aço. Os próximos painéis vão entrar bem no Brasil e em outros temas. Tá bom. E agora temos tempo aqui para algumas perguntas. Deixa eu ver a primeira aqui. Com o aumento do consumo de eucalipto utilizado pela produção de carvão, fornecimento de matéria-prima na produção gusa-aço, celulose em Minas Gerais, como eu enxergo o setor da silvicultura como parte do aço de Minas Gerais? Eu vou deixar essa pergunta para os CEOs do Brasil. Eu vou me focar aqui no que for mais global, tá? Deixa eu ver quem fez a pergunta, não tem o nome, mas eu peço que repita ela para os nossos CEOs aí para entrar. Previsões de preços mundiais nos próximos meses. Eu adoraria saber. O mundo, eu só sei que o mundo está muito volátil. E também o World Steel não entra em questões de preços nem de comercialização, de trade. Ele tem um papel muito, de novo, de trabalhar a imagem, a segurança, que é um tema importante no nosso comitê lá, que tem um trabalho muito legal para reduzir acidentes. Toda a parte de tecnologia, de meio ambiente, mas a gente não entra e não analisa preços no World Steel. Essa aqui é interessante. Como você vê os riscos e impactos dos materiais sucedâneos no consumo do aço, alumínio, madeira e grafeno? Bom, realmente existem aqui desses materiais, né? O alumínio é um que sempre compete com o aço e
já se viu carros mais de alumínio, depois volta a tendência a ser usado mais aço. O alumínio tem características diferentes, é mais leve, mas consome mais energia, tem questão de custo, mas talvez aqui do madeira é um concorrente grande na construção, não tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos tem muita construção com a base de madeira. Então, de novo, a gente, quando olha no World Steel, a gente trabalha a imagem mostrando as qualidades do aço, né, da reciclagem, do Life Cycle Assessment, que você usa, reusa, e assim por diante. E tem um ponto aqui de grafeno, que é algo que não tanto o World Steel, mas nós na Gerdau estamos olhando, que é a tendência do grafeno também, que é um material que é muito mais complementar do que substituto. Ele tem características interessantes de resistência, de flexibilidade, de transmissão de energia e outras características que ele pode complementar o aço, mas não tanto substituir. Vamos ver qual é a outra pergunta. Quais são as alternativas da indústria do aço para aumentar a produção e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa? Esse é um dos desafios para o setor, como eu falei. Existe um investimento muito grande em tecnologias, breakthrough technologies, para conseguir minimizar o efeito da geração de CO2. A nossa produção é intensa em CO2 e consumo de energia. Então, hoje se estuda tecnologias, mas existem também, no processo, tem muitos ganhos. Até desde usar matéria-prima de mais qualidade, para gerar menos escória e assim por diante. Então, existem trabalhos nesse tipo, mas a grande salto será quando se conseguir reduzir com tecnologia a emissão. Vamos ver qual é a próxima. Outra boa. Como você vê o potencial impacto da manufatura aditiva, impressão 3D, de peças de aço no mercado do aço? Isso impactará o fluxo convencional de produção de aço, placas e bobinas para pós e arames de aço para as impressoras? Sim, aí não tanto o World Steel está focado, mas eu posso falar um pouco da Gerdau, que nós estamos estudando e acompanhando as impressoras, agora na China, né, Gustavo? Você pode falar mais tarde no painel. A gente foi visitar e ver também impressão. Então, existem impressoras, existe uma tendência, tanto para construção como produção de peças, como está aqui na pergunta, mas ainda é uma tecnologia que ainda não é competitiva, seja pela matéria-prima que usa, seja pela velocidade que é impressora, ou o próprio tamanho da peça que pode ser feita. Mas já existem algumas aplicações muito desenvolvidas. Talvez a que mais nos chamou a atenção lá foi para a produção na parte dentária, que hoje, praticamente, por exemplo, na Índia se usa muito. Então, coisas desse tipo começam a aparecer. Agora, peças de aço para dentro de um carro, ou construções de prédios, aí tem problema de estrutura. Então, existe muito desenvolvimento e investimento, mas ainda não é uma realidade o uso de impressoras 3D. Previsão de preços já falamos, silvicultura, emissões, e é isso que eu tinha de perguntas. Tem outra aqui interessante. Como você avalia a participação da China nos debates e estudos do World Steel? E esse tem sido um trabalho da associação. O World Steel, a sede é em Bruxelas, na Bélgica, mas tem um escritório em Pequim, na China, já faz 7, 8 anos, exatamente para trazer mais membros da China para participarem. Hoje já tem um percentual importante, mas, sem dúvida, uma das metas é ter mais empresas chinesas participando do World Steel. As que estão hoje, elas têm participado muito nos comitês, dos mais variados, seja tecnologia, de meio ambiente, de segurança, e também no comitê executivo, tem 2 representantes da China, inclusive o vice chairman, que vai assumir agora em outubro, Mr. Yu, ele é o presidente da HBIS, que é uma segunda maior empresa chinesa, e vai assumir como chairman a partir de outubro. Então, as empresas chinesas estão cada vez mais envolvidas, mas é um trabalho de longo prazo que vem sendo feito, inclusive o escritório. E um dos motivos da visita semana passada também foi como o World Steel, que o chairman do World Steel, junto com o Edwin Basson, que é o presidente, a gente fosse visitar os membros na China, principalmente para estreitar essa relação. Outra pergunta: se eu acredito que a Índia vai expandir sua capacidade de produção no volume e na velocidade que a China fez.
Boa pergunta. Eu não sei dizer se na mesma velocidade, porque o que a China fez é talvez muito difícil para repetir, né? O crescimento chinês, a gente viu nos gráficos, é impressionante. Hoje a Índia faz 110 milhões de toneladas, crescendo e investindo, mas para chegar no que a China fez, a China vai chegar praticamente 1 bilhão. Então, difícil saber, pode ser que a mais prazo, sim. E é isso que tinha de perguntas. Tá bom? Então, eu agradeço o tempo de vocês, passamos o tempo aí, eu entendo, muito obrigado pela atenção, que tenham todos um ótimo congresso, e eu adoro vir nesse congresso, porque nada melhor do que falar de aço, falar com os nossos clientes, os fornecedores, toda a cadeia, analistas que está aqui presente, para a gente debater o futuro e os nossos desafios como indústria. Muito obrigado a todos.